Fala tropa, beleza? Finalmente eu cheguei aqui pra fazer um vídeo, depois de tanto tempo que a gente não faz nenhum vídeo. Esse vídeo vai ser bem simples, não vai ter nada demais, a gente não vai colocar nenhum efeito especial, nem vinheta vai ser um vídeo cru, com alguns cortes só, pra não ficar tão longo. Porque eu acabei de sair da sessão de Capitã Marvel, é impossível não comentar esse filme, porque é o último filme antes do Vingadores Ultimato, né? E eu já quero começar dizendo que eu tentei ao máximo fugir de spoiler, eu tentei evitar me deixar afetar por críticas que já aconteceram, críticas prévias, né? Boa parte da equipe assistiu antes, assistiu até na pré-estreia. Eu tô assistindo hoje é sexta-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher, aliás, parabéns às mulheres, né? Eu não tive spoilers necessariamente, mas eu vi muitas críticas, tanto boas, algumas muito boas, outras ruins, comparando o filme inclusive a Lanterna Verde. Então eu fui, vocês devem imaginar como eu fui assistir esse filme. Bom, dito isso, eu devo dizer que a experiência desde o começo, eu tentei. A gente tenta, sempre que a gente vai ver um filme desse nível ainda, tipo, desse tamanho de expectativa. Era o último filme da Marvel antes de Vingadores 4 e, óbvio, era o primeiro filme de uma heroína, mulher, solo, né, na Marvel. Então ele veio carregado de significado e de importância. E é óbvio que a gente tenta fugir de críticas e de pensamentos e de spoilers, obviamente, desse tipo de filme. Então, sabendo de tudo, toda essa polêmica que já estava envolvendo o filme, até antes do filme estrear, que nego foi querer dar nota baixa pra ele no IMDb sem nem ter visto o filme, e depois que ele estreou, muita gente falando que o filme era ruim, como eu já disse, comparando com Lanterna Verde. Começou o filme, eu devo dizer que a homenagem ao Stan Lee foi muito, muito bonita, fiquei emocionado com a homenagem, ficou muito da hora. Agora, sobre o filme. Ele sofre, talvez, dos mesmos problemas que a gente encontra em Homem-Formiga 1 e 2, eu acho. Os primeiros filmes da Capitão América 1, Thor 1, não sofrem muito disso, porque eles eram o começo de uma história, então eles não sofreram tanto assim disso. Mas esses filmes de meio de caminho, da Marvel, eles sofrem de um problema que é você não foca necessariamente no desenvolvimento do filme, você quer focar em mandar a trama maior, o big game, você quer mandar ele pra frente. Então você quer preparar o terreno para as histórias maiores, para os Vingadores. Pegando uma analogia de quadrinhos, é como se os filmes dos Vingadores, Vingadores 1, Vingadores Era de Ultron, Vingadores Guerra Infinita e agora Vingadores Ultimato, fossem as super sagas, fossem as revistas realmente grandes, de maiores eventos, de grande importância. E os filmes que vão no meio, com exceção de alguns, são os enche-linguiças, são os meio de revista. É mais ou menos isso que acontece na Marvel. E Capitã Marvel sofre um pouco com isso. E ainda um pouco mais por ser o filme que antecede Vingadores 4, a gente sabe da importância que ela vai ter, você tinha que apresentar a personagem. Então, dito isso, essa é uma deficiência do filme. Eles não conseguem apresentar de forma... Não que não sirva, a apresentação dela é satisfatória, mas poderia ser muito mais. Ele não abraça tudo que ele podia abraçar. Ele não traz tudo de inovação que ele podia trazer. Ele não é um Guardiões da Galáxia, por exemplo. Ele se passa nos anos 90 e isso poderia trazer até uma personalidade melhor pra ele, como foi em Guardiões, que abraçou a trilha sonora, trouxe elementos diferentes, elementos oitentistas, assim, tudo mais, e funcionou, deu uma cara. O Guardiões da Galáxia, ele tem a cara própria dele, depois o próprio Thor Ragnarok bebeu nessa fonte. Capitão Marvel não faz isso, ele tem, assim, alguns lampejos de música dos anos 90, toca Nirvana, toca algumas músicas do período, tem uma brincadeira com o visual, mas não passa disso. Ele não abraça exatamente como poderia fazer, não faz da forma que poderia fazer. Não é um problema, mas é um desperdício de certa forma. Ele não funciona de forma linear. Esse filme ele tem suas idas e vindas, ele tem flashback, ele tem bastante flash forward também, ele funciona desse jeito. Eu achei interessante a forma como eles escolheram contar essa história para fugir do convencional, achei bacana e dá algumas viradas legais pro filme. Só que, apesar dessas boas viradas, ele não consegue se destacar. Ele é um filme que ele tinha tudo para ser o Pantera Negra desse ano da Marvel. Porque Pantera Negra do ano passado, ele é um filme que ele se presta também, na verdade ele é bem fechado no núcleo dele, ele tem algumas referências aqui e ali, mas ele é bem fechado na história dele e apresenta melhor o personagem que já tinha sido apresentado no Guerra Civil, mas ele cumpre o papel dele como narrativa, como contar a cultura, contar quem é aquele personagem, o ambiente que ele vive e tudo mais. Capitão Marvel poderia ter feito isso, até por ser um filme de uma agenda muito interessante.
interessante também. Se ano passado a gente teve Pantera Negra falando sobre cultura negra, cultura africana, agora a gente podia falar sobre empoderamento feminino. Não que ele não fale, ele tem algumas cenas e algumas falas e algumas coisas ali que mostram isso, que ilustram isso. Mas ele não abraça totalmente. Isso não é ruim, porque você acaba evitando alguns maneirismos, algumas coisas que podiam acontecer, mas, ao mesmo tempo, parece que o filme tá sempre correndo pra aquele, vamos mostrar qual o papel da Capitã Marvel nos Vingadores. Isso incomoda um pouco. Esses foram os pontos negativos do filme pra mim. Além de um adendo que eu vou fazer aqui, computação gráfica. Em alguns momentos o bonecão é muito escancarado. Parece que também foi feito na pressa, algumas coisas. Mas não desagrada. É perceptível. A gente tem que falar do rejuvenescimento do Samuel Jackson, do Nick Fury, e do Coulson também. Tá bem feitinho, você não nota que é a computação gráfica no rosto deles. Essa parte da computação gráfica é legal, agora algumas cenas de luta, principalmente dela no espaço, você percebe, beleza, é um bonecão, vamos aí, é isso aí mesmo. Pontos positivos de Capitã Marvel. A relação dela, da Carol Danvers, com o Nick Fury é muito legal, assim, é um dos pontos altos do filme. É uma química instantânea, de certa forma, assim como ela tem com a Mônica Rambeau e a mãe dela, a Maria Rambeau, que é a melhor amiga da Carol Danvers. Essa parte, o núcleo, as relações ali são muito legais. O Ben Mendelsohn tá muito bem como Talos, muito legal. Todo o arco do Talos também é muito interessante. Aí sim foge um pouco do óbvio, achei legal essa parte. A Brie Larson, ela dá umas derrapadas, em algum momento parece que ela não tá à vontade no papel. Eu acho que no próprio desenrolar da gravação do filme, ela foi achando a personagem. Não sei se ela achou 100%, talvez a gente não perceba isso no próprio Vingadores Ultimato, porque esse filme foi gravado antes. Então talvez a gente não perceba isso. Mas de toda forma, eu gostei. Eu gostei de como ela apresentou a personagem. Ela tem um tom de deboche bem parecido com o que a personagem tem nos quadrinhos. Eu achei isso muito legal, eles respeitaram isso. As piadas dela são meio secas, assim, meio ácidas. Eu acho que talvez por isso as pessoas não tenham gostado muito da Brie Larson no papel. Eu vi muita gente reclamando, falando que a personagem não é engraçada, não é carismática, mas eu acho que é o jeito dela de ser seco. Ela é uma ranzinza, ela é quase dadas as devidas proporções, ela é como se fosse o Han Solo. O Han Solo é um pouco menos ranzinza do que ela, ele se acha mesmo, ele tem uma percepção dele mesmo diferente do que ela tem. Mas, a grosso modo, é bem parecido. Acho que o que dá pra dizer de Capitão Marvel é que ele se presta ao papel. Eu colocaria ele no mesmo nível nos dois filmes do Homem-Formiga. Eu acho um pouco absurdo demais você comparar com Lanterna Verde, porque o Lanterna Verde, ele é grotesco em todos os sentidos. Não tem uma atuação que salva, o roteiro não se salva, não tem uma cena que se salva, não tem nada que se salve em Lanterna Verde. A Lanterna Verde é horrível. Uma comparação que eu também cheguei a ver era com o Esquadrão Suicida. Só que o Esquadrão Suicida, ele salva elenco. A trama em si inteira é ruim. Piada é ruim, o roteiro é ruim. Ele salva as atuações do Smith, da Viola Davis e da Margot Robbie como Arlequina. No mais, ele não presta em nada. Capitão Marvel não é um filme ruim. Ele não é um filme excelente, ele não é inovador, ele é covarde em alguns aspectos, que ele podia inovar, ele podia trazer coisas novas, mas ele não peca demais a ponto de você falar, meu Deus, que filme horrível. Eu acho que ele tá pagando pela agenda que ele defende, que muita gente não gosta. Eu posso até entender também pessoas que foram assistir o filme esperando uma coisa e encontraram outra, eu entendo isso. A cena extra de Capitã Marvel é um trevo, ela complica tudo que a gente tinha visto e especulado antes dos trailers, como quando a gente gravou o podcast, que a gente não tinha visto o trailer, não sabia nem o título do filme, na verdade. Aliás, corram no Spotify, a gente tá lá no Spotify e acessa nosso podcast Nave Manhã. O último podcast que a gente gravou e tá lá no Spotify, a gente gravou sobre Vingadores 4 sem saber o nome do filme e sem ter visto o trailer. Agora já teve trailer, já teve um spot, a gente já teve algumas coisas vazadas aí, principalmente de produtos licenciados. Então agora a gente tem mais coisa pra debater e com a cena extra de Capitão Marvel, que dá outro nó na nossa cabeça, a gente esperava uma coisa e é outra. Não sei se vai ser em forma de podcast, pode ser também em forma de vídeo, mas a gente assegura pra vocês que nesse mês, essa reta final pra Vingadores 4, a gente vai ter material legal pra vocês, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples, eu não vou me alongar muito, é só pra não deixar sem conteúdo aqui o canal, que já faz tempo que a gente não posta nada. E eu queria debater com vocês sobre Capitão Marvel, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar nas suas redes sociais pra mais gente ver, a gente conseguir melhorar ainda mais nosso conteúdo pra você e trazer sempre coisa legal pra vocês, certo? Obrigado por assistir até aqui, é nóis, sentido tropa.